E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no último vídeo que eu contei do meu dia a dia na homestay, eu esqueci de falar pra vocês um tópico muito importante que as pessoas até me perguntaram nos comentários, que é o idioma que eu falava dentro da casa. A Kyoko, que é a japonesa dona da casa, além do japonês, ela falava também um pouquinho de inglês. Então, 70% das vezes que eu conversava com ela era em inglês. Mas por que 70%? Os outros 30% você falava em japonês com ela? Não, mas ela falava comigo em japonês quando ela não conseguia falar inglês e eu tinha que entender na marra o que ela falava. Agora, o marido dela não falava quase nada de inglês, então toda vez que ele tentava conversar comigo era sempre em japonês. Aí ela percebia que eu tava meio perdida, ela ia traduzir assim algumas palavras-chave pra eu conseguir entender o que ele tava falando. Com a Paty, que é a outra estudante que morava na casa comigo, eu falava com ela sempre em inglês. E com aquele espanhol, que eu não lembro o nome dele, a gente conversava bastante em inglês, mas ele gostava de jogar um pouco de japonês, sabe? Então eu acabava praticando um pouco mais quando conversava com ele. Inclusive, quando a gente conversava pelo Line, ele sempre digitava em japonês. Aí às vezes eu não entendia, perguntava pra ele o que, não entendia, ele me explicava em inglês o que ele quis dizer. Mas isso é muito bom, porque força você a praticar mais, né? Então eu achei super legal. E, gente, falando em Line, eu até olhei no perfil dele no Line. Pra quem não sabe, Line é tipo um WhatsApp que a gente usa aqui no Brasil, mas é o Messenger que eles usam lá no Japão. E eu tenho alguns contatos ainda salvos lá, né, que eu conversava com o pessoal quando eu tava morando lá. E eu entrei no perfil dele do Line pra ver se tinha o nome dele, alguma coisa assim pra contar pra vocês, mas não tem. Tem só um nome esquisito lá, deve ser um apelido dele, alguma coisa, mas não fala o nome dele. Agora vamos lá pro meu dia a dia na escola. Gente, era assim, de segunda a sexta a gente tinha aula das 9 da manhã até as 9h50, aí tinha um intervalinho de 10 minutos, depois a aula das 10 às 10h50, mais um intervalinho de 10 minutos, e a aula das 11 às 11h50. Essas são as aulas obrigatórias, então para você poder fazer o curso e ganhar o certificado no final, você tinha que cumprir essas 3 aulas todos os dias de segunda a sexta. E cada dia era um professor diferente. Então, segunda-feira, por exemplo, era o professor Morita. De terça-feira, eu não lembro o nome do professor. De quarta-feira, era a professora Sato. Aí, de quinta-feira, era um outro professor. De sexta-feira, era o professor Morita de novo. E aí, na semana seguinte, a mesma coisa. De segunda-feira era o Morita, quarta-feira era a Sato. Então, era assim, cada dia era um professor diferente, mas toda semana eram os mesmos professores. Aí, na aula, a gente tinha lá a matéria normal, que se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo contando o que tinha. Resumidamente, né? Porque se for falar tudo, vai ficar um vídeo muito longo, mas eu conto pra vocês o que a gente aprende no nível 1. E todo dia tinha uma lição de casa, então no final da aula o professor entregava uma folhinha pra gente, a gente tinha que levar pra casa, fazer a tarefa, e no dia seguinte entregar pro professor na primeira aula. Essas eram as matérias obrigatórias. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás eu contei pra vocês que eu optei por fazer também as matérias eletivas. Que é assim, depois que você termina a aula das 11h50, tem um intervalinho de 10 minutos e meio-dia começa essa aula eletiva. Essa aula não é obrigatória, a pessoa faz se ela quiser, você paga um pouquinho a mais se você quiser fazer. No caso da minha sala, todo mundo fazia, então a gente acabava saindo no mesmo horário. Mas nem todo mundo fazia aula junto, porque nesse caso, algumas matérias eram separadas por níveis. A gente fazia uma prova e eles classificavam cada um de acordo com o nível. No nível 1, eles ensinavam hiragana, no nível 2 o katakana, e a partir do nível 3 era kanji. Como eu já sabia o hiragana e o katakana, eu fiz a provinha lá, consegui acertar tudo e entrei no nível 3. Algumas pessoas da minha sala do nível básico 1 não sabiam muito, então eles acabaram entrando no nível 1, no nível 2, de acordo com o que eles sabiam. Então, de terça e quinta era aula de vocabulário, né, no caso pra mim de kanji, então a gente aprendia os kanjis novos, como que falava, nas palavras que usava, como que escrevia. E de quarta e sexta era aula de ditado. Então, tinha o CDzinho lá que o professor colocava play, a gente tinha que ouvir a frase e tinha que escrever, em japonês, óbvio, o que a pessoa tava falando. E de segunda-feira, o que tinha? As aulas de segunda-feira, elas eram um pouquinho diferentes. Nessas aulas juntava todo mundo, então de todos os níveis, e cada semana era uma coisa diferente. Na primeira semana foi a prova de nivelamento, então, pra onde cada um ia entrar. Na segunda semana, a gente teve aula de origami, então a gente recebia um papelzinho. Tinha vários desenhos, aí você escolhia qual você queria fazer, aí você pegava, né, as instruções, pegava a folhinha e ia dobrando lá, e a gente ia praticando japonês pra saber os formatos, tipo, faça um triângulo, um quadrado, dobre à direita, dobre pra cima, dobre pra baixo, tudo em japonês. Então era um jeito legal da gente aprender e ainda aprendi a fazer os origamis, que é super bonitinho. Na terceira semana foi aula de cerimônia do chá. Eu fiquei um pouco perdida nessa aula, pra falar bem a verdade pra vocês. Eles ensinavam como que preparava o chá, aquele chá verde japonês, né, super famoso, e a gente tomava um pouco de chá lá, todo mundo. Foi uma aula, assim, bem diferente, foi legal, a gente conversou bastante também, praticou bastante japonês, e era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Mas a quarta semana foi a minha preferida, porque a gente fez uma aula de caligrafia.
Nessa aula, primeiro a gente começou com os jornais, né? A professora deu jornal pra todo mundo. Aí ela deu também um potinho assim pra gente colocar tinta preta e um pincel pra cada um. Então a gente tinha que pegar o pincel, molhar na tinta e desenhar os kanjis no jornal. E, gente, é uma coisa muito gostosa de fazer. Aí tinha, assim, vários kanjis pra gente escolher. Ela tinha deixado o significado embaixo e falou assim, ó, escolhe qual que você gosta e vai fazendo. E a gente ficou praticando. Aí, no final, quando todo mundo já tava um pouquinho melhor pra fazer os kanjis, ela deu pra gente um papel. Vou mostrar pra vocês que eu tenho o meu aqui, peraí. Tá, não é bem um papel, é tipo um cartão, assim, ó, porque ele é meio durinho. E aí a gente podia desenhar o kanji que a gente tinha escolhido e assinar o nome da gente aqui embaixo. Então aqui no caso o meu era Arisa, que é o jeito que a gente escreve Larissa em japonês. Eu não lembro o que significa esse kanji, gente. Na hora tinha o significado embaixo, aí eu falei assim, eu gostei desse daqui, eu quis fazer. Se alguém souber o que significa, deixa aí nos comentários, porque eu realmente não lembro o porquê que eu escolhi esse kanji nem o que ele significa. Mas então essa aula pra mim das eletivas foi a mais legal, eu me diverti muito desenhando. Eu até fiquei com vontade depois de ir numa loja, acho que chama Tokyo Hands, que falaram que eles vendem esse papelzinho, vendem a tinta, o pincel pra você praticar em casa. Mas eu já tava com tanta coisa pra trazer na mala que eu falei, eu não vou inventar de levar mais coisa pra lá. Daí eu acabei desistindo. Então, depois que acabava essa aula eletiva 12h50, todo mundo se reunia lá na frente da escola e a gente saía pra almoçar todo mundo junto. Às vezes o grupo se dividia, às vezes cada um queria ir pra uma cidade, né? Queria ir pra um bairro diferente. Mas eu sempre saía pra almoçar com alguém, raramente eu saía pra comer sozinha, a galera sempre, acho que todo mundo não tinha muito o que fazer, né, tava lá pra conhecer, então a gente saía da aula e falava assim, galera, eu tô com vontade de conhecer tal lugar, quem quer ir? Eu quero, aí ia. Falava assim, não, hoje eu vou tirar o dia pra fazer tal coisa, ou às vezes a Paty, que ela já tava no nível 3, então acho que ela tava um pouco mais focada nos estudos, ela falava, não, hoje eu vou pra casa estudar, que amanhã eu tenho prova. Um detalhe muito importante um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês também, toda sexta lá a gente tinha prova. Então, isso deixa eu deixar pra contar em outro vídeo. Às vezes a Paty falava assim, não, amanhã eu tenho prova, então eu quero estudar, eu tenho que fazer lição de casa. Mas, gente, eu todo dia saía pra dar rolê. Então, 12h50 acabava a aula, eu ia almoçar. Vocês até acompanharam nos vídeos que eu gravei, né? E aí eu ia, sei lá, fazer compra, ia conhecer um lugar diferente. Que saudade que eu tenho disso, gente. Era muito gostoso. Eu queria muito voltar pro Japão. Vocês até me perguntaram já nos comentários uma vez se eu tenho vontade de voltar pra lá, se eu planejo voltar. Quando eu tava lá, eu planejei voltar, assim, no máximo 2 anos. Só que já passaram esses 2 anos, infelizmente eu não consegui, porque aconteceu muita coisa aí nesse tempo. É uma viagem, querendo ou não, é um pouco cara, então não é uma coisa que você simplesmente decide fazer de uma hora pra outra, você tem que se planejar. E sem contar o tempo também, é difícil pra mim tirar 1 mês de férias, assim, pra conseguir viajar. Mas eu pretendo sim voltar, eu quero levar minha família pra conhecer, quero levar meus pais. Eu falo pra eles, vocês têm que ir pro Japão, não importa o que aconteça, tem que conhecer esse lugar, porque, gente, é maravilhoso, muito bom. De vez em quando eu ainda sonho que eu tô lá, sonho que eu tô passeando, sonho que eu tô na aula. Então eu sinto muita saudade, foi uma época muito boa, aproveitei demais. Então, galera, a rotina na escola era essa. Se vocês quiserem saber mais detalhadamente o que a gente aprendia no curso, como que eram as aulas, deixa nos comentários que eu gravo um novo vídeo falando sobre isso. Eu só não gravo agora porque eu sei que é um conteúdo, assim, um pouco cansativo pra quem não tem muito interesse, então eu vou gravar mesmo só se as pessoas realmente quiserem saber. E outra coisa também pra falar pra vocês, eu sei que eu tenho bastante conteúdo ainda pra falar sobre o Japão, mas pro canal não ficar muito cansativo, eu vou começar a trazer pra vocês conteúdos diferentes também. Tem alguns vídeos por aí que eu vejo o pessoal fazendo que eu fico com vontade de gravar também. Falei, gente, deve ser muito legal, tipo, fazer esses desafios, aquelas brincadeiras, desafios, trollagens, então eu vou trazer coisa nova pra vocês aí no canal. Então já se inscreve aí pra vocês não perderem os novos conteúdos. Deixa um like se você gostou desse vídeo e até o próximo vídeo.